Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Mais uma vez, vamos aqui com a leitura da lei. Eu sei que é chato, você deve estar pensando, mas de novo, sim, tem coisa que não tem jeito, gente. Tem que ler, principalmente a parte de legislação, não tem como. Se você não ler, não vai. E a VUNESP cobra muito letra de lei. Bom, continuando aqui o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo, seria o Estatuto da Prefeitura. Vamos ler aqui do artigo 112 ao artigo 159. Vamos lá. Capítulo 4 dos quinquênios. Artigo 112. A partir de 1º de janeiro de 1980, o funcionário terá direito, após cada período de 5 anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço público municipal, calculado sob o padrão de vencimento da seguinte forma. Tá aqui os interessados aí pelo quinquênio. Vamos ver aí. 1. De 5 a 10 anos, 5%. Então terá um acréscimo aí de 5% sobre o salário base. De 10 a 15 anos, 10,25%. De 15 a 20 anos, 17,76%. De 20 a 25, 21,55%. De 25 a 30 anos, 27,63%. De 30 a 35 anos, 34,01%. Mais de 35 anos, 40,71%. É importante gravar esses números? Não. Não acho que a VUNESP vai cobrar esses números, não. Agora, os parágrafos pode ser que sim. Parágrafo 1º. O adicional será calculado sob o padrão de vencimento do cargo que o funcionário estiver exercendo. Parágrafo 2º. Os percentuais fixados nesse artigo são mutuamente exclusivos, não podendo ser percebidos cumulativamente. Artigo 113. O disposto neste capítulo aplica-se aos inativos. Artigo 114. O adicional por tempo de serviço previsto no artigo 112 incorpora-se ao vencimento para todos os efeitos legais, observada a forma e o cálculo nele determinados. Da sexta parte do vencimento. Artigo 115. O funcionário que completar 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal perceberá a importância equivalente à sexta parte do seu vencimento. Artigo 116. A sexta parte incorpora-se ao vencimento para todos os efeitos legais. Capítulo 6 do salário família e do salário esposa. Artigo 117. A todo servidor ou inativo que tiver alimentário sob sua guarda ou sustento será concedido salário família, no valor correspondente ao fixado para o regime geral de previdência social. Parágrafo 1º. O salário família não será devido ao funcionário licenciado sem direito à percepção de vencimentos. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos disciplinares e penais, nem aos de licença por motivo de doença em pessoa de família. Artigo 118. Para os efeitos de concessão do salário família, consideram-se alimentários desde que vivam total ou parcialmente às despesas do servidor ou do inativo os filhos ou equiparados com idade até 14 anos. Grava isso aqui, que a VUNESP adora, hein? Até 14 anos. Parágrafo 1º. O benefício referido neste artigo será devido, independentemente de limite de idade, se o alimentário apresentar invalidez permanente de qualquer natureza pericialmente comprovada. Então, se o dependente, vamos falar assim, se o dependente for considerado inválido, não tem esse limite aí de 14 anos. Ele continua recebendo para o resto da vida. Parágrafo 2º. Equipara-se a filho mediante declaração escrita do servidor ou do inativo e comprovação da dependência econômica o enteado e o menor sob
tutela ou guarda desde que não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação. Artigo 119. Não tem direito ao salário família ou cônjuge do servidor em atividade, inatividade ou disponibilidade da União, do Estado ou de outros municípios e das respectivas administrações indiretas, que esteja gozando ou venha gozar de idêntico benefício em razão do mesmo alimentário. Artigo 120. O salário família só será devido a servidor ou a inativo que perceber remuneração, subsídios ou proventos iguais ou inferiores aos limites estabelecidos para a concessão desse benefício no âmbito do regime geral de previdência social. Artigo 121. O salário esposa será concedido ao funcionário ou ao inativo, desde que sua mulher ou companheira não exerça atividade remunerada. Então aqui bastante importante, o salário esposa só será recebido aí se a esposa não trabalha. Se ela não tem um trabalho, aí tem direito ao salário esposa. É preciso comprovar isso aí. Artigo 122. Quando o pai e a mãe tiverem ambos a condição de funcionário público ou inativo e viverem em comum, o salário família será concedido a um deles. Parágrafo único. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda ou a ambos de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 123. Ao pai e à mãe se equiparam o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 124. A concessão dos bens previstos nesse artigo será objeto de regulamento. Capítulo 7. Das outras concessões pecuniárias. Artigo 125. Ao cônjuge, ou na falta deste, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento de funcionário ou inativo, será concedida a título de auxílio funeral, importância correspondente a 1 mês dos respectivos vencimentos ou proventos. Parágrafo único. O pagamento do auxílio referido neste artigo será efetuado pelo órgão competente, mediante a apresentação do atestado de óbito pelo cônjuge ou pessoa a cujas expensas houver sido realizado o funeral. Artigo 126. Dar-se-á ao funcionário auxílio-doença correspondente a 1 mês de vencimento após cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde. Artigo 127. O auxílio de que trata o artigo anterior não será concedido em relação aos períodos completados antes da vigência deste Estatuto. Artigo 128. Ao funcionário que se deslocar temporariamente do município no desempenho de suas atribuições, conceder-se-á, além do transporte diário, a título de indenização pelas despesas de alimentação e pousada na forma estabelecida em decreto. Artigo 129. Ao funcionário que receber incumbência, demissão ou estudo que o obrigue a permanecer fora do município por mais de 30 dias, poderá ser concedida ajuda de custo, sem prejuízo das diárias que lhe couberem. Artigo 130. Ao funcionário que pagar ou receber em moeda corrente, poderá ser concedida gratificação que não exceda a 1/3 da referência numérica do cargo, para compensar eventuais diferenças de caixa. Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo será fixada em decreto. Artigo 131. A concessão de que trata o artigo anterior só poderá ser deferida ao funcionário que se encontre no exercício do cargo e mantenha contato com o público, pagando ou recebendo moeda corrente. Título 5 dos direitos e vantagens de ordem geral. Férias. Artigo 132. O funcionário gozará obrigatoriamente férias anuais de 30 dias corridos. Marque isso aí. Férias, 30 dias corridos.
Artigo 1º. O disposto neste artigo aplica-se a partir de 1º de janeiro de 1980. Parágrafo 2º. É proibido levar a conta de férias para compensação qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 3º. O funcionário adquirirá o direito a férias após o decurso do primeiro ano de exercício. Artigo 133. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício. Artigo 134. Anualmente, a chefia de cada unidade organizará no mês de dezembro a escala de férias para o ano seguinte, alterável de acordo com a conveniência dos serviços. Então é importante marcar isso aqui, quando que haverá a organização das férias, da escala de férias, em dezembro. Artigo 135. É proibida a acumulação de férias, salvo por indeclinável necessidade de serviço, ou motivo justo comprovado pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo único. Em caso de acumulação de férias, poderá o funcionário gozá-las ininterruptamente. Artigo 136. Por necessidade de serviço ou qualquer outro motivo justo, devidamente comprovado, poderá o funcionário converter em tempo de serviço para todos os efeitos legais as férias não gozadas, que serão contadas em dobro. Parágrafo único. A conversão de férias em tempo de serviço tem caráter irreversível. Artigo 137. O funcionário removido ou transferido em gozo de férias não será obrigado a apresentar-se antes de determiná-las. Capítulo 2 das licenças. Disposições preliminares. Artigo 138. Será concedida licença ao funcionário: 1. Para tratamento de saúde. 2. Por motivo de doença em pessoa de família. 3. Nos casos dos artigos 148 e 149. Para cumprir serviços obrigatórios por lei. 5. Para tratar de interesses particulares. 6. Compulsória. 7. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido de doença profissional. Artigo 139. A licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado pelo órgão oficial competente. Parágrafo 1º. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou a pedido do interessado. Parágrafo 2º. Finda a licença, deverá o funcionário reassumir o exercício do cargo. Artigo 140. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença e ser promovida sua responsabilidade. Artigo 141. O funcionário licenciado nos termos dos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 138 é obrigado a reassumir o exercício do cargo se for considerado apto em inspeção médica realizada ex officio ou, se não subsistir a doença em pessoa de sua família. Parágrafo único. O funcionário poderá desistir da licença se julgado apto para o exercício do cargo em inspeção médica. Artigo 142. A concessão das licenças dependerá da observância das disposições deste estatuto e respectiva regulamentação. Da licença para tratamento de saúde, artigo 143. O funcionário impossibilitado de exercer o cargo por motivo de saúde será concedida licença pelo órgão oficial competente, a pedido do interessado ou ex officio. Artigo 144. A licença para tratamento de saúde será concedida com vencimento integral. Parágrafo único. A licença poderá ser prorrogada: 1. Ex officio, por decisão do órgão oficial competente. 2. A pedido, por solicitação do interessado, formulada até 8 dias antes do fim do prazo da licença. Artigo 145. A licença superior a 90 dias dependerá de inspeção realizada por junta médica. Que é importante grafar. A licença superior a 90 dias dependerá de inspeção realizada por junta médica. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 146. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge e de parentes até segundo grau, quando verificada em inspeção médica ser indispensável a sua assistência pessoal
impossível de ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então é importante anotar isso aqui. Cônjuge e de parentes até segundo grau. Se tiver terceiro grau lá, não, até segundo grau. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo não poderá ultrapassar o prazo de 24 meses. Artigo 147. A licença será concedida com vencimento até o mês e com os seguintes descontos. 1 terço quando exceder a 1 mês e até 2 meses. 2 terços quando exceder a 2 meses e até 6 meses. Total do 7º ao 24º mês. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a licença concedida dentro de 60 dias contados do término da anterior será considerada como prorrogação da licença à gestante. A funcionária gestante será concedida mediante inspeção médica licença de 180 dias com vencimento integral. Importantíssimo, pode ser que caia isso. 180 dias com vencimento integral aí para as gravidinhas. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida no curso ou além do início do 8º mês de gestação ou até o 10º dia do puerpério. Então, a partir de 8 meses de gravidez, caso não tenha alguma prescrição médica, será concedida a licença gestante. Parágrafo 2º. No caso de natimorto, será concedida licença para tratamento de saúde a critério médico na forma do artigo 143. Parágrafo 3º. Durante a licença, cometerá falta grave a funcionária que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar. Então tem que estar cuidando da criança em casa e não pode trabalhar. Parágrafo 4º. A vedação de manutenção da criança em creche ou organização similar, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, não se aplica ao período de 15 dias que antecederem ao término final da licença, que se destinará à adaptação da criança a essa nova situação. Então, faltando aí 15 dias para terminar, pode sim matriculá-la numa creche. Parágrafo 5º. A licença gestante de que trata este artigo, requerida após o parto e além do 10º dia do puerpério, será concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir dessa data, podendo retroagir até 15 dias. Licença a funcionária casada com funcionário público civil ou com militar. Artigo 149. A funcionária casada com funcionário público civil ou com militar terá direito à licença sem vencimento quando o marido for prestar serviços independentemente de solicitação fora do município. Parágrafo único. A licença será concedida mediante pedido instruído com documento comprobatório e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função do marido. Da licença para cumprir de serviços obrigatórios por lei. Artigo 150. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar ou estágios militares obrigatórios, bem como para o cumprimento de outros serviços obrigatórios por lei, será concedida licença sem prejuízo de direitos e vantagens de seu cargo com vencimento integral. Artigo 151. O funcionário desincorporado reassumirá o exercício do cargo dentro de 30 dias contados da data da desincorporação. Artigo 152. Ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, será também concedida licença sem vencimentos durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. Da licença para tratar de interesses particulares. Interessante também esse assunto, olha só. Artigo 153. O funcionário estável poderá obter licença sem vencimento para tratar de interesse particular pelo prazo máximo de 2 anos. Então, prazo máximo de 2 anos. A licença referida neste artigo poderá ser negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício ou despacho concessório ou denegatório da licença. Artigo 154. Poderá o funcionário reassumir a qualquer tempo, desistindo da licença,
Artigo 155. A autoridade que houver concedido a licença poderá determinar o retorno do funcionário licenciado, sempre que exigir o interesse do serviço público. Só poderá ser concedida nova licença após o decurso de 2 anos do término da anterior. Artigo 156. Então, pediu uma licença de 2 anos, voltou. Só depois de mais 2 anos trabalhados que pode pedir outra licença. Importante, essa licença é remunerada? Não. A pessoa pega a licença, fica sem receber, tá? Senão seria férias, não seria licença para tratar de assuntos. Seção 8, da licença compulsória. O funcionário ao qual se possa atribuir a condição de fonte de infecção de doença transmissível poderá ser licenciado enquanto durar essa condição, a juízo da autoridade sanitária competente. Artigo 158. Verificada a procedência da suspeita, o funcionário será licenciado para tratamento de saúde na forma prevista no artigo 143, considerando-se incluídos no período da licença os dias de licenciamento compulsório. Artigo 159. Quando não positivada a moléstia, deverá o funcionário retornar ao serviço, considerando-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais o período de licença compulsória. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Fique no aguardo aí de novos vídeos aqui no canal. Lembrando que eu estou analisando aí estudo de caso. Pretendo fazer um vídeo em breve mostrando o que eu entendi sobre o assunto. Eu nunca fiz estudo de caso em nenhum concurso. Será o primeiro. Então, também será novidade para mim. É isso. Espero que tenha gostado. Ative a notificação. Até a próxima. Valeu!